He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too. O sermão Demonologia, Estado Físico, foi pregado na segunda-feira de tarde, dia 8 de junho de 1953, no Anfiteatro Roberts Park, em Connersville, Indiana, Estados Unidos da América. The sermon Demonology, Physical Realm was delivered on Monday afternoon, June 8, 1953, at the Roberts Park Amphitheater in Connersville, Indiana, United States of America. Help of the Lord, we could carry the meeting right on to ourselves. That's the reason I'm glad to see you go over a little bit. For that one reason, I believe the Lord will help us do it. Ajuda do Senhor, poderíamos continuar com o encontro sem parar nós mesmos. É por essa razão que fico contente em ver que passou um pouco. Por essa razão, creio que o Senhor nos ajudará a fazer isso. Now, you know, I love my management. I have some lovely brethren, Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore. Always got 5 of them, Baron Vonneberg. They're just very fine men. Agora, vocês sabem que gosto demais dos meus administradores. Tenho uns irmãos admiráveis. Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, todos. Tem 5 desses, Baron von Blomberg. São homens muito finos. But there's just something about when you get a group of men together, one has one thing, one has another. Sometimes that's contrary to what I think myself. Mas tem um certo quê quando se reúne um grupo de homens. Um tem uma coisa, outro tem outra. Às vezes é contrário ao que eu mesmo acho. So, I feel like I'm just free now. We can just have a big time. Just roll up our sleeves and just dive in and eat. Por isso eu sinto que estou livre agora. Podemos aproveitar muito, enrolar a manga e não fazer cerimônia para comer. I think about rolling up your sleeves and having a big time. Penso em vocês enrolarem a manga e aproveitarem. My first Bible was nature. I learned God through nature. And I to fish. I love to fish. A minha primeira Bíblia foi a natureza. Fiquei conhecendo a Deus através da natureza. E gosto de pescar. Como gosto de pescar. You like to fish, sonny boy? E você gosta de pescar, filhinho? If you like to fish and love your mother, you're going to make a good boy. Se você gosta de pescar e quer bem a sua mãe, você vai ser um bom rapaz. And even my conversion didn't take it all out of me. E mesmo minha conversão não tirou isso completamente de mim. So one day I was up in the mountains fishing away. That's just for the benefit of this little boy. Assim que um dia eu estava nas montanhas pescando, agora isso é apenas para o benefício deste menininho. And I was fishing up there in the mountains and for the other little kiddies, of course, sitting around. E eu estava pescando lá nas montanhas e para as outras criancinhas, claro, que se encontram por aqui. And I was fishing trout. E eu estava pescando truta. And, oh, it's wonderful in the springtime. I go along there cutting every trout just in the next hole, you know, like that, and just praising the Lord and having a big time.
E é maravilhosa a época da primavera, e eu ia assim, e havia uma truta bem no poço seguinte, você sabe, assim, e louvando ao Senhor e aproveitando muito. Shout, sometimes drop my line down. I believe in shouting. Amen, I sure do. Because I know something gets a hold of me. Clamava, às vezes deixava a linha cair, eu acredito em gritar. Amém, acredito sim, porque sei que alguma coisa se apodera de mim e... There's a lot of bear in the country up there in New Hampshire. I have a little camp up there where I fish at. Tem muito urso na região lá em New Hampshire. Tem um lugarzinho de acampar lá onde pesco. I had a little old tent setting up, a little old pup tent I've been living in. E eu estava com uma pequena barraca armada, uma barraca pequena na qual estava me abrigando. And a black bear is the most mischievous thing there is. E o urso preto é a coisa mais travessa que existe. So an old mother bear and a couple of little cubbies that got in there and they made havoc of my tent. Então, uma velha mãe ursa e 2 filhotes haviam entrado aí, e eles devastaram a minha barraca. Now what do you think I ought to have done to that bear? Little girl back there with that red hair back there. I ought to have got after him really, shouldn't I? Agora, o que acha que eu deveria ter feito com aquele urso, a menininha lá atrás de cabelo ruivo lá atrás? Eu realmente deveria ter ido atrás dele, não deveria? But here's what she done. She come in, she tore my tent down, and she scattered everything out and eat up all my food I had there, and she's just doing fine. Mas eis o que ela fez. Ela entrou, derrubou a minha barraca e espalhou tudo para fora e comeu toda a minha comida que eu tinha aí, e ela estava passando bem. So when I come up, away she went, and she squealed to her cubs. And one little cub run off with her, and the other wouldn't run. He just sat there. Então, quando me aproximei, ela se afastou e rugiu, chamando seu filhote. E um filhote foi correndo com ela, e o outro não queria ir. Ele ficou sentado ali mesmo. He had his back turned to me like this. And he was doing something. Estava de costas para mim, assim, e estava fazendo alguma coisa. Now, I didn't have nothing in my hand but a little old hand axe I've been chopping around with some elders down there. E eu não tinha nada na mão a não ser uma machadinha. Eu tinha andado cortando uns sabugueiros lá. Well, sure enough, about far as, I guess, that telephone pole out there. And she sat down. Bem, ela correu, suponho que até aquele poste de linha telefônica lá fora, e sentou. She squealed this little old bear, and he didn't pay attention to it. He just kept sitting. Ela rugiu chamando este ursinho e ele não deu atenção. Ele continuou sentado. I thought, what's that little fellow doing? I walked up a little closer, and I was afraid to get too close, afraid she'd scratch me. Pensei, o que aquele pequenino está fazendo? Cheguei um pouco mais perto. Eu tinha receio de chegar perto demais, receio dela me arranhar. So I couldn't see a tree, and I know she could climb too, so I didn't want to get too close to her, because I know the nature of bear. Então, eu não podia ver uma árvore, e sei que ela também podia subir. Por isso, eu não queria chegar perto demais dela, porque conheço a natureza de urso. So I went just a little bit closer, and you know what happened? Então, cheguei só um pouquinho mais perto, e sabem o que aconteceu? Now, I like pancakes. How many of you boys like pancakes? Oh, boy. Agora, gosto de panquecas. Quantos de vocês, meninos, gostam de panquecas? Oh, que coisa! Oh, boys, too. I've seen them put their hands up. We all like pancakes, and I just love them. And I like to pour honey on them. Todo menino gosta. Vi eles levantarem a mão. Todos nós gostamos de panquecas e gosto demais delas. E gosto de derramar mel nelas. Being a Baptist, you know, that's what keeps us straightened out, you know, is the honey, you know. Sendo batista, você sabe, é isso o que nos mantém endireitados, você sabe. É o mel, você sabe. So, and listen, I don't sprinkle them. I really baptize them. I really pour it on where it's really good and heavy. Por isso, e ouçam, eu não ponho só umas gotinhas nela, eu as batizo mesmo. Eu realmente derramo até ficar bom e bastante mesmo. I don't just sprinkle a little bit here and there. I really pour it on them, get them all filled up with honey. Eu não ponho só umas gotinhas aqui e acolá, eu realmente derramo nelas, deixo-as todas cheias de mel. And then, you know, I had a bucket of honey up there, a half a gallon bucket of honey, and bears are very fond of honey. E então, você sabe, eu tinha um balde de mel ali, um balde de mel de meio galão, e ursos gostam muito de mel. So this little fellow had got in there and got the lid off that bucket of honey, and he was sitting there like this with this little bucket of honey under his
arm like this. De modo que este pequenino se meteu ali e tirou a tampa daquele balde de mel e estava sentado ali assim, com este baldinho de mel, debaixo de seu braço, assim. He didn't know how to eat it like you would, you know. So he just stuck his little paw down in and lick it like that. And lick it. Ele não sabia comê-lo como se faz, você sabe. De modo que ele enfiava sua patinha nele e lambia desse jeito, e lambia. And he turned around to look to me, and his little eyes was all matted together, his little belly was just as thick as they could be with honey. E ele virou para olhar para mim, e seus olhinhos estavam totalmente cobertos, sua barriguinha estava tão espessa quanto possível de mel. He was just sitting there ducking his hand down and licking honey like that, just as hard as he could lick. Ele estava ali só enfiando sua mão e lambendo mel desse jeito, lambendo com tudo que podia. Oh, my. I thought about a good old-time Holy Ghost meeting when we just get the bucket open, stick our hand down the jar and lick away. Just keep on going, just licking away. Oh, que coisa! Pensei numa boa reunião antiquada do Espírito Santo, quando abrimos o balde, enfiamos nossa mão na vasilha e lambemos. Continuamos, você sabe, lambendo. And you know what the funny thing was, though? After that little fella got as much as he could, he let the bucket down and run off out there. E, entretanto, sabe o que foi engraçado? Depois desse pequenino comer o tanto quanto pôde, ele largou o balde no chão e foi correndo para lá. You know what happened? The mother bear and the other little bear got to licking him. So getting the honey off. Sabe o que aconteceu? A mãe ursa e o outro ursinho começaram a lambê-lo desse modo, tirando o mel. So, well, maybe our meeting will be something on that order, I hope. So we can just keep telling others and the glory of God falling upon us. All right. Então, bem, talvez a nossa reunião seja dessa natureza, espero, para que possamos continuar a contar para outros e a glória de Deus cair sobre nós. Muito bem. I'm glad to see you little children now. I'd like to tell you something like that, and maybe tomorrow afternoon we have more time and we can talk a little more. And we'll talk to Dad and Mother now about something. Estou contente de ver que vocês, criancinhas, vieram. Gosto de contar-lhes algo assim. E talvez amanhã de tarde teremos mais tempo e possamos conversar um pouco mais. E conversaremos com o papai e a mamãe agora a respeito de certa coisa. We're going to talk on demonology. E vamos falar sobre demonologia. In Psalms 103, 1 to 3, we read these verses. Em Salmos 103, 1 ao 3, lemos estes versículos. Most every minister and clergyman or Bible reader knows them by heart. A maioria dos ministros e clérigos ou leitor da Bíblia os conhece de cor. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of his benefits. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Who forgiveth all of thine iniquity, who healeth all of thy diseases. É Ele que perdoa toda a tua iniquidade e sara todas as tuas enfermidades. I want you to notice there, it was an all. Who forgiveth all of thine iniquities, who healeth all of thy diseases. Quero que notem aí que tinha um todas. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Now can we bow our heads just a moment? Agora, podemos inclinar a cabeça um momento? Now, Heavenly Father, we thank Thee this afternoon for being out here. Agora, Pai Celestial, nós te agradecemos esta tarde por estar aqui. We thank Thee for these little children that's sitting around. They're the men of tomorrow and women, if there is a tomorrow, if Jesus tarries. Nós te agradecemos por estas criancinhas que estão sentadas por aqui. São os homens de amanhã e mulheres, se houver um amanhã, se Jesus tardar. And now, Father, we pray that You'll bless us now as we're talking now on Your Word and about the great enemy we have, Satan. E agora, Pai, rogamos que Tu nos abençoes agora, enquanto falamos agora sobre a Tua Palavra e sobre o grande inimigo que temos, Satanás. We pray, God, that You'll let us put a front out, a mechanized unit here of the power of God that'll withstand Him tonight in every inch of His ground. Rogamos, Deus, que Tu nos permitas armar uma dianteira, uma unidade mecanizada, que o poder de Deus, que o resista hoje à noite em cada avanço que fizer. Lord, and show Him that He don't have no legal rights at all, that Christ defeated Him in our stead there at Calvary when He died and He spoiled principalities and robbed Satan of every
power that he had. Senhor, e mostra-lhe que ele definitivamente não tem direitos legais, que Cristo o derrotou em nosso lugar lá no Calvário, quando ele morreu, e ele desapossou os principados e despojou Satanás de todo o poder que tinha. And God give us wisdom and understanding now to know and to explain to the people how that they might know how to be healed and to defeat Satan. In Jesus' name we pray. Amen. E Deus dá-nos sabedoria e entendimento agora para sabermos e para explicarmos para as pessoas como que poderão saber como serem curadas e derrotarem Satanás. Em nome de Jesus oramos. Amém. Now for a few minutes we go to speak on demonology. You hear so much about demons. Agora, por alguns minutos, vamos falar sobre demonologia. Ouve-se tanto falar a respeito de demônios. Now tomorrow afternoon we'll probably finish up. I wanted 2 days of this week anyhow to preach on this, or 2 days for afternoon services to talk on this. Agora, amanhã de tarde, provavelmente terminaremos. Eu queria 2 dias desta semana, de qualquer modo, para pregar sobre isto. Apenas 2 dias para cultos no período da tarde para falarmos sobre isto. Now, the first thing, what a demon is. You hear so many people talking about a demon. Agora, a primeira coisa, o que é um demônio? Ouve-se tantas pessoas falarem a respeito de demônio. Well, now, a demon, devil, all comes from one word, and in the English it's called tormentor. Bem, agora, demônio, diabo, tudo vem de uma palavra. E no inglês chama-se atormentador. A fellow that torments is a devil, a evil one. Um indivíduo que atormenta é um diabo, um maligno. He say, now the Bible today is, to many people, is some old back book that Grandpa and Grandma read or something like that. There's not much to it. It's for the old folks and so forth. Ele diz, agora, a Bíblia hoje, para a maioria, para muitas pessoas, é algum antigo livro que o vovô e a vovó leem ou algo assim. Não tem nada de especial nele, é para o povo antigo e assim por diante. But that's wrong. It's for everybody. Mas isso está errado, é para todos. And demons are tormentors that torment us. E demônios são atormentadores que nos atormentam. Now there is demons that comes into the soul of man. And that is in the phraseology, that would be in the, I'd say this though, the demon that comes into the soul is something that torments the soul. Agora, há demônios que entram na alma do homem, e isso é na fraseologia, isso seria entretanto eu diria isto, que o demônio que entra na alma é algo que atormenta a alma. Many times you can see a person maybe of insanity. Muitas vezes pode-se ver uma pessoa talvez com demência. Now they may be yet a converted person, filled with the Holy Spirit, and yet be totally insane. Agora, no entanto, pode ser uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo, e no entanto ser totalmente demente. See? That's right. That has nothing to do with the soul. It's a tormentor. See? Something that torments them. Está vendo? Isso mesmo. Isso não tem nada a ver com a alma, é um atormentador, veja, algo que a atormenta. Now, all sickness, we have to find first that all sickness came from the devil. Agora, toda enfermidade, temos que primeiro ficar sabendo que toda enfermidade veio do diabo. God is not the author of sickness. No sickness comes from God. Deus não é o autor da enfermidade. Nenhuma enfermidade vem de Deus. God sometimes permits Satan to put sickness on you as a whip to bring you back to the house of God when you've disobeyed. Deus às vezes permite que Satanás ponha enfermidade em você como um chicote para trazê-lo de volta à casa de Deus quando você o desobedece. But sickness in its beginning come from the devil. Mas a enfermidade em seu princípio veio do diabo. Could you imagine a person would believe that God, our Heavenly Father, would be the author of such a thing as sickness and death? Já imaginou uma pessoa crer que Deus, o nosso Pai Celestial, seria o autor de uma coisa tal como a enfermidade e a morte? Well, no, He isn't. Never was. Never will be. Ora, não, ele não é. Nunca foi, nunca será. God permits death because of disobedience.
God permits death. Deus permite a morte por causa da desobediência. Deus permite a morte. As one writer said, all that death can do, God harnessed it to a buggy and it pulls us into the presence of God, a believer. Como um escritor disse, a única coisa que a morte pode fazer, Deus a arreou a uma carruagem e ela nos leva à presença de Deus, o crente. But the word death means separation. Mas a palavra morte significa separação. Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. And he said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. E ele disse, eu sou a ressurreição, vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. And we pack the bodies of each other over the saintless of our graves. But he shall never die. E levamos o corpo uns dos outros à santidade de nosso túmulo, mas esse nunca morrerá. Now, if you watch when he spoke of Lazarus, he said, Lazarus sleepeth. Agora, se você observar quando ele falou de Lázaro, ele disse, Lázaro dorme. The disciples, men like we are, they said, oh, if he sleepeth, he doeth well. He meant taking a rest, what they thought. Os discípulos, homens como nós, eles disseram, se ele dorme, ele está salvo. Ele quis dizer repousando, o que eles achavam. But he come and talked to them in their language. He said, he's dead. What you believe. But said, I go waking. Waking. Mas ele veio e lhes falou na linguagem deles. Ele disse, ele está morto, o que vocês creem. Mas disse, vou despertá-lo, despertá-lo. See, when your death means separate. Está vendo? Está vendo? Quando você está... Morte significa separar. Now, if one of your family die or something, if it's converted, they're not dead. Agora, se um de vocês, uma pessoa da sua família morrer, ou algo assim, se ela for convertida, não está morta. They're dead in the humanistic standpoint, but they're just separated from us, but they're in the presence of God. Está morta do ponto de vista humano, mas ela está simplesmente separada de nós, mas está na presença de Deus. They're not dead and they can't die. It's impossible for them to die. Não está morta e não pode morrer. É impossível que morra. Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. So he can't die. Anything that's immortal, eternal, it can't perish. It's imperishable life. Por isso, ela não pode morrer. Qualquer coisa que é imortal, eterna, não pode perecer. É vida imperecível. He's got it because God has given it to him. Ela a tem porque Deus a deu para ela. And not meritorially, it's unconditional. God gives it to him. E não por merecimento. É incondicional. Deus lhe dá isso. God calls. No man could come to God except God called him. Deus chama. Ninguém pode vir a Deus se Deus não o chamar. Jesus said, no man can come to me except my Father calls him, draws him. Is that right? Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o chamar ou trouxer. Está certo? So it's God in all? Assim que é Deus em todos. Maybe tomorrow afternoon we'll get a little bit more on that because we want to get this thing of disease to you so that you'll see that. Talvez amanhã à tarde toquemos um pouco mais nisso, porque quero trazer esta coisa de doença para vocês, para que vejam isso. There was a time when we become germatized, and our great-grandfather, you know that, doctor knows that. Well, you do too, you Bible readers. Houve um tempo quando nos tornamos germes em nosso bisavô. Vocês sabem disso, os médicos sabem disso. Ora, vocês também, vocês, leitores da Bíblia. You know the germ of life started in your great-grandfather to becoming a germ and come out through your grandfather, then into your father, and then to your mother, and where you are now. Vocês sabem que o germe da vida começou em seu bisavô a se tornar germe e veio através do seu avô, então em seu pai, então para sua mãe, e onde você está agora? That's right. The Scripture even teaches that. Isso mesmo. A Escritura até ensina isso. Here's the Scripture for you if you want. I believe it said that Levi paid
tithes when he was in the loins of Abraham, which was his great-grandfather. Is that right? Aqui está a escritura para vocês, se quiserem. Creio que disse que Levi pagou dízimos quando estava no lombo de Abraão, que era seu bisavô. Está certo? So see the germ become back there. De modo que vejam, o germe tornou-se lá no passado. But your souls were made up before the foundation of the world when God created man in his own image. Spirit of man. Mas as suas almas foram formadas antes da fundação do mundo, quando Deus criou o homem em sua própria imagem, espírito do homem. Not a man in his own image, but man in his own image. Não um homem em sua própria imagem, mas o homem em sua própria imagem. Estão vendo? And then he made them male and female before he ever had a man in the dust of the earth. E então ele os fez macho e fêmea, antes mesmo que ele tivesse um homem no pó da terra. Wish we had a chance this afternoon to take a time and go back into that. You see how God... Queria que tivéssemos uma chance esta tarde de ir devagar e entrar nisso, só para ver como que Deus... That's between the line, but when you see it, it comes right up with the line. See? Agora está na entrelinha, mas quando se vê, isso vem bem à tona com a linha. Estão vendo? How that God, back in the beginning, what he did there, and how he moved down into the earth, and how that he made man in his image, and then God turned around and was made in the image of man to redeem man. Como Deus, lá no princípio, o que ele fez lá, e como ele desceu à terra, e como que ele fez o homem em sua imagem. E então Deus virou e formou-se na imagem do homem para redimir o homem. Now, when God made man in his image, he was a spirit man. Agora, quando Deus fez o homem em sua imagem, ele era um espírito homem. And then there was no man to till the soil. Then he created man out of the dust of the earth. E então não havia ninguém para arar o solo. Então ele criou o homem do pó da terra. Now, chronologists and so forth, and these people that search and get old bones and so forth, and believe in evolution. Agora, os cronologistas e assim por diante, e estas pessoas que fazem exploração e pegam velhos ossos e assim por diante, e creem em evolução. I believe in the right kind of evolution. Man evolutes from himself, but not all from oneself. Eu creio no tipo certo de evolução. O homem evolui de si próprio, mas não inteiramente de uma célula. No, sir, because a bird has been a bird ever since God made him a bird. And a monkey's been a monkey. A man's been a man. That's right. Não, senhor, porque um pássaro tem sido pássaro desde quando Deus o fez um pássaro. E um macaco tem sido macaco, um homem tem sido homem, isso mesmo. Now, I was talking to a doctor here a while back in Louisville. Agora, eu estava falando com um médico aqui faz um tempo em Louisville. He said, while Reverend Branham was talking about how the natives of Africa, how they eat, just go down by some of the awfulest things you'd ever see, how they would eat. Ele disse, ora, reverendo Branham, eu estava falando como que os nativos da África como comem, simplesmente vão por umas coisas das mais medonhas que já se viu, o modo como comem. Just pick up things that's contaminated, maggots in it, just shake them around. Maggot and all, don't make any difference to him. See? Pegam coisas que estão contaminadas, bichadas, só dão uma chacoalhada, bicho e tudo. Não faz diferença para eles, está vendo? They said, drink anything, don't make any difference what it is. He said, but Reverend Branham, them people are not human. I said, oh, yes, they are. They sure are human. Disseram, bebem qualquer coisa, não faz diferença o que seja. Ele disse, mas reverendo Branham, essas pessoas não são humanas. Eu disse, sim, elas são. Com certeza que são humanas. I said, the closest thing to a human being in the beast line is a chimpanzee. And you tried for 4,000 years to get one mutter out of that chimpanzee, and he can't do it. Eu disse, o que mais se aproxima do ser humano, no gênero dos animais, é o chimpanzé. E vocês têm tentado durante 4.000 anos tirar um resmungo desse chimpanzé, e ele não consegue resmungar. I said, because he can't think. He has nothing to think with. Eu disse, porque ele não consegue pensar. Ele não tem com o que pensar. Or you can learn him little things like a horse, gee and haw, or put on glasses, or smoke a cigar, or balance himself on a bicycle, ride a horse, or something like that, but just like gee and haw to a horse, or to a dog, or something like that. I said he's an animal. Pode-se ensinar-lhe coisinhas como a um cavalo à direita e à esquerda, ou colocar óculos, ou fumar charuto, ou se equilibrar numa bicicleta, andar a cavalo, ou algo assim, mas é apenas como a direita e a esquerda para um cavalo, ou para um cachorro, ou algo assim. Eu disse, ele é um animal. But you let me go back in Africa to the wildest tribe they got.
and that's the little tribe of the Bushmen. Mas deixe-me ir à África, a tribo mais selvagem que tenham. E essa é a pequena tribo do bosquímano. Now I said probably his great-great-great-great-grandfather never saw a white man or nothing. The only thing that he knows, he don't even know which is right and left hand. The only thing he knows is eat. E eu disse, provavelmente o tataravô do seu pai nunca viu um homem branco ou nada. A única coisa que ele sabe, ele nem sabe qual é a mão direita e a esquerda. A única coisa que ele sabe é comer. And he eats what he can get his hands on, if it's human flesh, anything else. Don't make any difference to him. Just so he eats. E ele come o que pode conseguir. Se for carne humana, qualquer outra coisa não faz diferença alguma para ele, contanto que coma. But let me get him at 5 years old, and at 15 years old, he'll speak good English and have good education. Mas deixe-me pegá-lo com 5 anos e com 15 anos falará bom inglês e terá boa instrução. Why? He's got a soul. Porque ele tem uma alma. God made him a human being. And he's got just as much right to hear the gospel at least once as we have the preaching around here all over America to the people over and over and over, begging, persuading and everything. Deus o fez ser humano e ele tem tanto direito de ouvir o Evangelho pelo menos uma vez, o quanto nós temos de pregar aqui pelos Estados Unidos todos, para as pessoas repetidas vezes, e implorar, persuadir e tudo mais. Let him hear it one time and watch him scream and run to the altar real quick. See? Yes, sir. Deixe que ele ouça uma vez e veja-o gritar e se apressar até o altar. Está vendo? Sim, Senhor. That's what my heart is, brother, today when I think of Africa and them poor little black hands raising up, saying, Brother Branham, one more time about Jesus. E é assim que está meu coração, ô irmão, hoje, quando penso na África e aquelas pobres mãozinhas sendo levantadas, dizendo, Irmão Branham, mais uma vez a respeito de Jesus. Oh, mercy. There's something in me digs and burns. Ó misericórdia, há alguma coisa em mim que revolve e queima. Just as quick as I get money enough up, I get over there, too. That's what I do with every penny I get. Logo que eu consigo dinheiro suficiente, vou para lá, sim. É isso o que faço com cada centavo que consigo. Everything God knows besides just what I can eat, and most people give me my clothes. Tudo Deus sabe, além do que apenas uso para comer, e a maioria das pessoas me dão roupa. And just what I can barely live by myself, just as close as I can, I throw it right into missionary funds, which the government has arranged. I don't even pay income tax on it. E apenas aquilo que me basta para viver eu mesmo, com o mínimo que eu puder, coloco direto no fundo missionário que o governo providenciou, nem pago imposto de renda disso. To get up $3,000, $4,000, $5,000 and I take across over there and preach the gospel to the people that I know that day I'll have to answer, and I'll know what I answer for. Até juntar 3 ou 4, 5 mil dólares, e levo para lá e prego o evangelho para o povo que sei que naquele dia terei de responder, e saberei pelo que responder. I used to, when I go in a city, I'd hold a big meeting back when they had lots of money and they'd have great campaigns and thousands of dollars. I'd give it over to the Red Cross and so forth. Eu costumava, quando ia a uma cidade, eu realizava uma grande reunião antes, quando tinham muito dinheiro e tinham grandes campanhas e milhares de dólares. Eu dava para a Cruz Vermelha e assim por diante. No slam to them, but coming down the street in a $4,000 car with a big diamond studs on, smoking a cigar, and $500 a week on the money that sick people, no sir, no indeedy. Agora não é crítica a eles, mas vindo rua abaixo num carro de $4.000 com abotoaduras de diamante, fumando charuto e $500 por semana com o dinheiro que as pessoas doem. Não, senhor, não, de modo algum. Only as soon as you get out of the city, they said of holy rollers and everything like that, and making fun and down in the religion that we're standing up for. No, sir. E nestes, logo que se deixa a cidade, dizem santos roladores e tudo assim, e caçoando e rebaixando a religião que defendemos. Não, senhor. I take it myself, and before God is my judge, I put it in the gospel work counter so I know it on that day that when I have to give an account for my stewardship, it's given correctly. That's exactly right, because I realize as I treat the people, I'm treating God. Eu mesmo o pego e perante Deus como meu juiz, eu o coloco na obra do Evangelho além. Por isso sei naquele dia que eu, quando terei que dar conta pela minha função de mordomo, será dada corretamente. É exatamente isso, porque entendo que, da maneira que trato as pessoas, estou tratando a Deus. Just my attitude towards you is my attitude towards Christ. Simplesmente a minha atitude para com você é a minha atitude para com Cristo. Your attitude towards me is the same thing. That's right, towards Christ. E a sua atitude para comigo é a mesma coisa, isso mesmo, para com Cristo. Now, to see a people like that, and see how that a human being, man, with an immortal soul now,
that can't die, can't perish, can't do nothing but have everlasting life, that God sovereignly in His own will gave it to you. Agora, ver um povo assim é ver como que um ser humano, então, com uma alma imortal agora, que não pode morrer, não pode perecer, não pode fazer nada a não ser ter vida eterna, que Deus soberanamente, em sua própria vontade, deu a você. And let me correct this just a little bit or say something. E agora, então, deixe-me corrigir isto só um pouquinho, ou dizer uma coisa. Somebody's going to go away and say, Brother Branham is a Calvinist. No, I'm not. I'm a Calvinist as long as Calvinist is in the Bible. But when Calvinist gets out of the Bible, then I'm an Arminian. See? Alguém vai embora e vai dizer, o irmão Branham é calvinista. Não, não sou. Sou calvinista, contanto que calvinismo esteja na Bíblia. Mas quando o calvinismo sai da Bíblia, então sou arminiano, veja. I believe in holiness and I believe in Calvinist too. Creio em santidade e creio em calvinismo também. But both of them, one run out on the limb and went this way, and one run out on the limb and went that way. Mas ambos, um foi pelo galho e foi nesta direção, e um foi no galho e foi naquela direção. If it wasn't for the book of Ephesians to bring it back and put it in the right place where God did, we'd all be all mixed up. Se não fosse pelo livro de Efésios para trazer de volta e colocar no lugar correto que Deus colocou, todos estaríamos inteiramente confundidos. But they both got a doctrine, but they go to seed on it, each one. That's the holiness and the Calvinist too, the Arminian. Mas os dois têm uma doutrina, mas se deterioram nela, cada um. Esses são os da santidade e os calvinistas também, os arminianos. Now, Calvinists have something true. Agora, os calvinistas têm uma coisa verdadeira. I believe that the Calvinistic doctrine, I believe this in security. I believe the church has eternal security. Creio nisso que a doutrina calvinista, creio nisto. Em segurança, creio que a igreja tem segurança eterna. Any reader of the Bible knows that because God's already said it would appear yonder without blemish. Is that right? Then it's going to be there. Is that right? Qualquer leitor da Bíblia sabe disso, porque Deus já disse que ela apareceria irrepreensível no além. Está certo? Então ela estará lá. Está certo? The church is eternally secured. Now, are you in the church is the next thing. A igreja está eternamente segura. Agora, se você está na igreja, é a coisa seguinte. If you're in the church, all right, you're secured with the church. But you better stay in the church. Se você estiver na igreja, muito bem. Você está seguro com a igreja, mas é melhor que permaneça na igreja. And how do you get in the church? By shaking hands? No. Put your name in the book? No, sir. By one Spirit, we're all baptized into one body. E como você entra na igreja? Por um aperto de mão? Não. Pondo seu nome no livro? Não, senhor. Por um Espírito, somos todos batizados em um corpo. And that body God judged at Calvary was the body of Jesus Christ, and we're baptized into that body by one Spirit. E esse corpo que Deus julgou no Calvário foi o corpo de Jesus Cristo, e somos batizados nesse corpo através de um Espírito. We have eternal security as long as we're in the body of Christ. Nothing can separate us, nothing can touch us. Temos segurança eterna, contanto que estejamos no corpo de Cristo. Nada pode nos separar, nada nos tocar. When the trumpet of the Lord shall sound, that time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder.
Let's raise our hands and say, by thy grace, Lord.